Alô galera, como eu falei, a gente está aproveitando essa questão do coronavírus, do isolamento social, da quarentena, para falar um pouquinho das 50 lições que podem mudar a sua vida. Sobretudo, escolhi os temas que tem mais a ver com a questão do medo, do isolamento. Aqui, ó, barata, ó, pra você ver, esse desenho do Rogério Brasil, meu amigo, Vencendo o Medo. Hoje nós vamos trabalhar esse texto, que eu acho que ele é muito importante, né? E sempre, como eu falei, do diálogo socrático entre o personagem que nós criamos, o tio Tonho, com alguém que chega para ele com algum problema. Então, a mulher vira para ele e fala: tio Tonho, fala minha querida, tenho um medo fora do normal de tudo. Como assim de tudo? Olha só que interessante. Ele já começa uma proposição que eu acho super legal de começarmos a falar aqui. Nós temos uma mania de superlativizarmos tudo, ou seja, aquela coisa, se temos algum tipo de problema, a gente generaliza, como se aquilo não tivesse na sua caixa devida. Nós colocamos como se fosse algo muito maior. Começa por aí, reduza as coisas dentro dos seus e coloque nos seus lugares, né? Aí ela fala, é que eu sou muito medrosa, na verdade tenho pavor de insetos, de brigas, de desafios, de enfrentamento, ou seja, de tudo. Então já começa a perceber que ela não tem medo de tudo, né? Ela começa a colocar-se como uma pessoa medrosa, ela começa a colocar na cabeça dela que ela é uma pessoa medrosa, quando na verdade é algo muito pontual e que precisa ser trabalhado com a devida pontualidade. Ela fala de brigas, de desafios, de enfrentamento, de inseto. O que enfrentamento tem a ver com inseto? Ou o que desafio tem? Talvez eu eliminar aquele inseto seja um desafio, né? Pode ser, mas precisa ser trabalhado cada vulnerabilidade dessa de uma forma específica. E a gente vai falar sobre vulnerabilidade. E aí o tio Tonho fala, olha, você disse apenas alguns itens, eles definitivamente não representam tudo, como eu falei, ademais, o medo é altamente importante em nossas vidas. Pensa, o medo é aquilo que te freia, o medo é aquilo que instintivamente você para diante de algo que pode te fazer mal, que pode ceifar sua vida. Imagine as pessoas, imagine se nós não tivéssemos medo. As pessoas que elas têm pouquíssimo medo das coisas, via de regra, elas se arriscam além daquilo que poderiam e acabam colocando a própria vida em risco, né? Ele fala, logo o organismo se defende com medo, porque na verdade algo pode nos ferir. Aí ela fala, sim, mas ele me atrapalha de vez em quando. Aí o tio Tonho pergunta, mas o que atrapalha você não está sendo trabalhado? Ele pergunta, não, ele afirma. Como assim, tio Tonho? Ele afirma, o que te atrapalha não está sendo trabalhado. E ela pergunta o quê? Aí ele fala, a coragem. Aí ela pergunta, mas um não é o contrário do outro? Ele explica, não. É a ausência do outro, na verdade. A coragem é algo que pode ser trabalhado, não de forma irresponsável, mas com um devido tempero para a vida de sucesso. Infelizmente, as pessoas, por motivos semelhantes aos seus, acabam generalizando algumas situações e se auto-intitulam fracassados. Gente, o que é comum nós encontrarmos pessoas que dizem, eu não consegui vencer, ou eu não consigo vencer, eu não consigo um emprego, eu não consigo tal coisa. Agora, na época da quarentena, desconexo que não estou conseguindo emprego. Agora está difícil mesmo, mas vai ficar melhor e você vai conseguir. O que você tem que começar a trabalhar na sua ideia, chegou numa entrevista de emprego, ela não deu certo, você foi rechaçado por algum motivo, tá, beleza, não coloque a culpa em você. Trabalhe o otimismo, inverta o processo. Pô, não era para ser. Ou então aceite o feedback, isso é legal demais. Às vezes o entrevistador falou, olha, falta essa e essa e essa habilidade. Em vez de você se vitimizar dizendo, eu sou um coitado, uma coitada. Não, peraí, falta habilidade? Eu enxergo isso também? Legal, houve outras pessoas do seu convívio que talvez dentro de um processo de sinceridade, e peça sinceridade, possa falar para você, olha, realmente você tem esse tipo de fraqueza e tal. E aí você pode trabalhar essa fraqueza.
Inclusive, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que dividir o que no planejamento estratégico a gente fala de matriz SWOT, né? Fraquezas, fortalezas, ameaças e oportunidades. Fraquezas e fortalezas no ambiente interno seu ou da empresa, oportunidades e ameaças do ambiente externo a você ou a empresa. Pensa, o que eu sou fraco, o que eu sou forte, o que eu tenho de oportunidade e ameaça. Vamos lá, eu tenho fortaleza na retórica. E o que eu tenho de ponto fraco? Talvez a dificuldade de sequenciar determinada coisa. Opa, legal, se eu identifiquei a dificuldade de sequenciar determinada coisa, é porque eu preciso trabalhar isso. Só que às vezes as pessoas esquecem de investir nos seus pontos fortes para trabalhar o ponto fraco. Não é isso. O quanto mais eu invisto também no ponto forte, melhor eu me destaco. Isso é importante. Se eu tenho uma boa retórica, eu posso fazer palestras e tal, eu invisto nisso. Agora, eu trabalho o ponto fraco porque às vezes eu gosto de falar, mas eu tenho uma dificuldade em determinado momento, em determinado conhecimento. Então, eu invisto nesse conhecimento também. Oportunidade e ameaça no ambiente externo. Às vezes eu tenho uma ameaça de um colega, de um primo, de uma pessoa que ela tenta me puxar para baixo, para a mediocridade. Inclusive, alguns autores falam que eu sou uma mescla das 5 pessoas que eu ando, né? Então, é interessante que a gente comece a rever as pessoas que a gente está andando. Às vezes, a gente está andando só com aquelas pessoas que se vitimizam demais. A gente vai falar sobre a questão da vitimização em outro capítulo. Mas é legal você encontrar, saber as pessoas com que você anda, para você realmente, tem até bíblico, né? Diga-me com que andas, que eu lhe direi quem és. Pense nisso, né? E aí ela fala, mas como trabalhar a questão da coragem? Aí ele fala, na autoestima. A principal pessoa a gostar de você é você mesma. Logo, a cura das fobias perpassa primeiro na aceitação de que não há nada de anormal em tais sensações. É o que Paulo Vieira e outros tantos falam na vulnerabilidade. Nós temos que aceitar as vulnerabilidades que nós temos. O outro consegue, bacana, eu não tenho que, eu preciso, o processo de modelagem que Anthony Robbins fala, eu observo como a pessoa fala para que eu possa seguir passos e melhorar. Mas às vezes eu tenho dificuldade em determinada coisa, então eu vou vencendo aos poucos. Olha que interessante que ele fala. A cura perpassa na aceitação. A outra é ter certeza que todas as crenças limitantes podem ser vencidas. A gente tem que saber que tudo é possível e pode ser vencido. Basta que atestemos no íntimo que tudo pode ser mutável. Você precisa entender que tudo pode ser mudado. Agora, olha que legal. Evidentemente que não dá para você sair por aí tentando no estalar de dedos enfrentar um desses medos sem qualquer trabalho. Às vezes a busca perpassa por um profissional. E buscar um profissional é um ato de coragem também. Às vezes você fala assim, mas eu não queria ir para um terapeuta, eu não queria ir num psiquiatra, eu acho isso coisa de pessoa fraca. Para com isso, não existe. 90% das pessoas deveria estar passando por um terapeuta, por uma psicoterapia. Não fazem, às vezes, por preconceito. Cara, eu já passei, até mando um grande beijo aí para a doutora Kátia, lá de Uberaba. Me ajudou pra caramba. E eu não tenho vergonha nada de dizer isso. Você talvez esteja precisando de um profissional. Busque profissionais. É um ato de coragem. É um ato de coragem. O que você precisa saber é que tudo pode ser resolvido. Tudo, definitivamente tudo. Com isso você pode... Tem gente que fala assim, mas a morte de um ente querido não pode ser resolvido. Pode, se você trabalhar a sua fé e se você honrar a vida dele. É um outro capítulo aqui do livro que a gente vai trabalhar ainda, né? Com isso você pode e deve seguir com a verdadeira convicção de que crenças limitantes podem ser vencidas. Isso é o mais importante. Aí ela fala, que bom, Tilton, então não sou diferente? Olha que legal. Aí ele brinca com ela, fala, sim, mas com a singularidade divina que faz você único. Você é único e você precisa interagir com isso. Você precisa se aceitar. Você precisa aceitar suas vulnerabilidades, trabalhar seus pontos fortes para que você possa ser uma referência naquele ponto que você trabalha, estudar cada vez mais aquilo, se dedicar, treinar, mas trabalhar também e aceitar suas vulnerabilidades como algo natural, como algo que te pertence, como algo seu, amar suas vulnerabilidades para que você possa vencer.
porque aos poucos você vai trabalhando algumas delas, vencendo etapas. Tem gente que dá um passo, é uma vitória, que legal! Inclusive para aqueles que criticam e apontam, poxa, você não consegue fazer isso, é tão simples. É simples para quem fala, mas às vezes para quem está executando não é. Então nós precisamos respeitar as limitações das outras pessoas, vencer-se a si próprio, né? Ele fala que é uma pessoa única, entenda-se com a singularidade, isso é muito bom. É isso, você pode, você consegue e vai dar certo. Eu falava esse mantra pro meu sobrinho e um beijo, Rafa. E é legal demais, né? Eu posso, eu consigo, vai dar certo. Eu posso, eu consigo, vai dar certo. Eu posso, eu consigo, vai dar certo. Eu criei essa expressão com ele e você pode apropriar-se dela também. Comece o dia, eu posso, eu consigo e vai dar certo. Para que você comece a trabalhar novas trilhas neurais na sua mente. Todos os dias é preciso que você comece com afirmações positivas. Todos os dias. A gente às vezes começa negando o dia, negando a oportunidade e por isso que as coisas às vezes não dão certo. Não comece o dia com afirmações positivas. Os resultados virão. E aí a gente termina mais uma explanação hoje com Vencendo o Medo, que é um capítulo de 50 lições que podem mudar a sua vida. Até a próxima lição.